Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje eu vou falar sobre a Parashá Aharemot, depois da morte, que vai de Levítico 16:1 até o 18:30. E eu quero me ater hoje ao título desta Parashá, depois da morte. Lógico que o tema aqui é a morte, tá óbvio, né? Mas eu gostaria de falar um pouco com você sobre o que acontece com a pessoa após a sua morte. Porque, obviamente, a Bíblia ela não é taxativa, ela não é clara no que diz respeito a isso. Existem muitas pistas, existem interpretações e indícios muito fortes do que pode acontecer a alguém depois da morte, mas a Bíblia não fala de forma taxativa sobre isso. E a morte para nós, ela é algo que, como eu diria para você, é algo que a gente precisa entender ainda melhor, porque a morte ela tem uma conotação diferenciada. O homem não foi feito para morrer. O homem foi criado pelo Eterno para ser eterno como seu Criador. Ok? Mas, através da incursão da desobediência na rotina diária do homem, a morte então passou a fazer parte da vida do homem e a trazer a ele uma série de transtornos e preocupações que antes ele não tinha. Adão, quando estava no Gan Eden, ele não tinha preocupação com ter santidade, com buscar a presença do Eterno, não pecar, obedecer. A única obrigação que ele tinha era cuidar do jardim, porque o Eterno tinha dito isso a ele. Quando então Rava, que é Eva, ela entra no circuito e de repente ela tem um encontro com a serpente e aquele diálogo leva Rava a desobedecer, comendo do fruto. Ela, quando oferece a Adão, e Adão, na minha opinião, sabia o que ia acontecer, ele então tem um impulso de seguir a sua esposa, desobedecendo junto com ela e introduzindo, assim, a morte dentro do dia a dia da humanidade. Pois bem, junto com a morte vieram uma série de consequências. E agora o homem precisa ter algumas preocupações para que ele, ao partir desse mundo, possa ir para o lugar adequado, ou seja, a sua origem, ao invés de ir para um outro lugar. Eu gostaria de tratar aqui com você hoje num primeiro momento, dois termos hebraicos, que é Mavet e Niftar, tá? Que os dois significam morte. Mas cada um tem um conceito diferenciado. Por exemplo, quando um justo morre, se usa a palavra Niftar. Mas quando uma outra pessoa morre, Mavet, ok? Ou Meit. Aí eu queria mostrar para você porque a palavra Niftar, ela vem da raiz Patur. E a raiz Patur, ela é uma raiz assim, bem interessante para a gente poder entender isso. Porque Patur, ela significa, no sentido jurídico, uma pessoa que está isenta de uma determinada punição ou obrigação. Então isso significa que a pessoa que morreu, neste caso, o justo, ela se desprende das suas obrigações aqui e se desprende também da punição, do sofrimento pós-morte. Então o justo, quando ele morre, pela etimologia dessa palavra, ele já tem um destino, que é ser desligado da punição que a morte traria.
E é interessante porque, no caso do ímpio, ou do pecador, dos malignos, dos malvados, não é assim. Engraçado, porque o Talmud, em Berachot 18a e 18b, ele diz o seguinte, que os justos, mesmo quando estão mortos, são considerados vivos, Haim. Porém, os ímpios, os Rechaim, mesmo quando estão vivos, são considerados mortos, Metim. Por que isso acontece? Porque quando uma pessoa ela está viva, se o propósito dela está voltado para alcançar um objetivo mais elevado, buscar as coisas do eterno, viver uma vida em santidade, ser um padrão, ser um exemplo para os outros, essa pessoa, então, ela é considerada um tzadik. O tzadik, então, ele tem uma passagem pelo mundo que tem um propósito. E esse propósito é sempre algo mais elevado, ou seja, voltado para a eternidade. Você vai perceber que todos os tzadikim, os justos que passaram por este mundo e aqueles que aqui residem neste tempo que se chama hoje, estas pessoas, eles têm um propósito diferenciado. Quando nós fazemos uma comparação assim bem de leve, com aqueles que são os rechaim, que são os malvados, você vai perceber o seguinte, a diferença básica entre esses dois grupos de homens, os tzadikim e os rechaim, e homens eu incluo mulheres aqui, obviamente, tá? A diferença básica deles, qual é? Os rechaim estão preocupados com eles, com o prazer imediato, com ganhar dinheiro, enriquecer, em se afirmar no mundo, em ter sucesso. E eles usam de todos os artifícios possíveis para que eles possam realizar isso. Para eles, isso é o propósito da vida deles. Sabe? Eles querem deixar nesse mundo marcas indeléveis. Eles querem deixar patrimônio, eles querem deixar monumentos, coisas que possam reportar ou relembrar a vida deles enquanto aqui na Terra. Isso também mostra pra gente o seguinte, o nível de egocentrismo dessas pessoas, porque eles precisam ser o centro de tudo. Não se engane, os Rechaim existem em todos os lugares. E o que significa isso? Significa que um rachá, um malvado, ele existe mesmo no meio religioso, tá? É uma coisa interessante porque existem pessoas que estão em igrejas, sinagogas, congregações messiânicas, que elas têm uma aparência até bacana. Alguns têm aquela postura, se apresentam bem, falam bem, mas com o passar do tempo, quando você vai penetrando mais fundo na vida da pessoa e na personalidade dela, você acaba descobrindo traços no caráter dessa pessoa que vão distanciá-la do perfil do tzadik e vão automaticamente aproximar esta pessoa do perfil do rachá. Então, nós vamos ter aqui uma coisa bastante intrigante. O que estaria uma pessoa dessa fazendo no meio onde se busca santidade, onde se busca obediência, no meio onde se tem uma orientação bíblica para cuidar do irmão, para fazer as coisas corretas, para ter temor e tremor aos céus, para não pecar? O que estaria fazendo uma pessoa dessa em nosso meio? E a resposta é muito simples. Tais pessoas são plantadas em nosso meio conforme a parábola do trigo e do joio contada por Yeshua, com o objetivo de desviar aquele que é tzadik, aquele que é justo, do seu propósito.
é tirá-lo para um outro caminho, é corromper aquele que é justo, que é santo e que quer as coisas do Senhor. Isso também, irmãos, acontece em todos os lugares. E nós vamos ver que coisa interessante é, porque essas duas palavras em hebraico, elas diferenciam também o destino das pessoas no próximo mundo. Tem uma frase aqui que eu quero ler para você, entendeu? Diz assim: quando o homem justo morre e se muda para o próximo mundo, parece que ele vai levando toda a mudança, né? Mas ele leva só ele. Ele efetivamente se torna isento da vida de sofrimento nesse mundo e agora pode seguir em frente. E é por isso que o termo niftar se aplica especificamente à morte de um tzadik, enquanto que mitá se refere à morte em geral. Você percebe que a vida, então, do tzadik, ela é diferenciada, porque ele se muda daqui para um outro mundo. E uma coisa interessante é que ele, estando nesse mundo, ele não é isento do sofrimento. Entende? Isso é muito interessante, irmãos, porque o justo vai sofrer nesse mundo. Mas ele vai ter como recompensa o mundo vindouro. E o sofrimento do justo tem a função de aperfeiçoá-lo. O Senhor pune o justo para trazer a ele um caráter de perfeição. O ímpio, ele não aguenta ser punido, não. O ímpio, ele pega, se mata, se suicida, sabe? Ele não tem a capacidade de ser corrigido pelos céus. Isso é tão verdadeiro que quando uma punição celestial acontece com determinadas pessoas que são ímpias, que não querem o Senhor, eles atribuem isso a uma série de outras coisas, menos ao eterno. Você já deve ter visto casos desses. Casos de pessoas, casos de cidades, de estados, países inteiros, sendo punidos pelas mãos do eterno, e as pessoas dizendo, não, isso foram as forças da natureza, porque esse tsunami, esse terremoto, não, isso foi a natureza que está agitada, e isso está acontecendo, e matou essas pessoas. E quando nós vamos buscar para ver quem morreu, a gente vai perceber que a maioria das pessoas que morreram não eram justos. Ou seja, isso tem um caráter punitivo da parte dos céus. E é uma coisa tão assim, diferenciada, a gente perceber isso, porque quando a gente fala de punição, nós estamos falando de uma punição que traz correção. E no nosso caso, isso é verdadeiro. Já no caso do ímpio, a punição não traz correção, ela leva à morte. Porque ele não quer ser corrigido. Para ele, a vida que ele vive é ótima. E nessa paraxá, nós estamos falando da morte de gente justa, mas nós vamos ver em outras porções da Torá, gente injusta, gente ímpia morrendo, e eles estão no meio do povo de Israel. E a gente vai entendendo isso e vendo, falando, puxa vida, até lá no deserto, no acampamento dos israelitas, tinha gente justa, mas tinha gente que estava buscando seus próprios interesses, mesmo no deserto. Olha que impressionante, eles não tinham casa, não tinham carro, não estavam estabelecidos, eles não tinham ainda um local que eles pudessem dizer, aqui é a minha plantação, aqui estão os meus rebanhos, aqui eu tenho tanto de riqueza. Eles não tinham como fazer esse tipo de comparação um com o outro ainda, e mesmo assim já tinha gente querendo se elevar, já tinha gente buscando seus interesses no deserto. Olha que coisa estranha. E aí, irmãos, eu queria mostrar uma coisa para vocês, porque a gente vai caminhando dentro do conhecimento das Escrituras,
e a gente vai vendo uma coisa interessante, que quando um homem justo morre, ele tem anjos que o levam para a eternidade. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, só vou fazer um comentário aqui. E quando um ímpio morre, tem uma escritura em Abacuque, que eu quero ler para você. Está escrito sobre isso na tradição judaica o seguinte: 2 anjos vigiam um homem no momento da sua morte, e eles sabem se ele sempre foi um ladrão, pois até as pedras e vigas da sua casa testemunham contra ele. Como se diz, pois uma pedra clamará da parede, uma viga lhe responderá do madeiramento, Abacuque 2,11. O que eu quero mostrar para você? Que o local onde a pessoa reside serve como um testemunho a favor ou contra essa pessoa. Olha que coisa espetacular isso. E aí a gente vai entender o seguinte: a pessoa não tem como se esconder. Porque o homem aqui, nesse mundo, ele acha o seguinte, que se ele for para um lugar isolado, se ele estiver sozinho, ele se fechar dentro de casa, ele pode fazer o que ele quiser e ninguém vai estar vendo. Que engano esse, né? Os céus estão vendo. Tem um dito na tradição rabínica que diz o seguinte: olhos que tudo veem, ouvidos que tudo ouvem, e todos os seus atos estão escritos num livro. Tudo que a gente faz, está tudo registrado. Por isso o homem ele é indesculpável diante do Senhor. Cada um de nós teria que olhar e falar assim: puxa vida, eu estou diante do Criador dos céus e da terra, o que eu vou fazer para me esconder? Não tem como. Então, nós vamos agora falar uma outra coisa aqui. Quando o justo morre, ele vai para um local que nós conhecemos como paraíso, tá? E na Bíblia hebraica, na Brit Hadashah em hebraico, essa palavra que aparece é Gan Eden. Em Lucas capítulo 23, verso 46, quando Yeshua está na estaca de execução, conversando com os 2 ladrões que estão lado a lado dele, ele diz assim para um deles: em verdade te digo que hoje estarás comigo no Gan Eden. Entendeu? Então lá está escrito textualmente que esse homem estaria com Yeshua no Gan Eden. Ok? Então, há uma afirmação de Yeshua sobre isso. Tá? Eu fiz um vídeo chamado Localizando o Paraíso e o Inferno. Tá aqui no canal. Se você tem alguma dúvida, procure, porque lá eu tenho uma resposta sobre isso. Eu quero te mostrar o seguinte, que a pessoa morreu, ela já tem um destino, na hora. Ou ela vai para o Gan Eden, ou ela vai para um outro lugar, tá? E eu vou te mostrar daqui a pouco, fazer um comentário de passagem, porque nesse vídeo que eu acabei de citar, ele fala sobre isso, eu faço uma exegese do texto da parábola do rico e do Lázaro, mostrando como que isso tudo aconteceu. Mas agora, basta para mim te mostrar isso, que imediatamente a pessoa morreu, ela já tem o seu destino, ou seja, a Parashá se chama Haremot, depois da morte. O camarada morreu, já tem o destino definido. Ele não vai perguntar assim, para que lado eu vou? Via de regra, a pessoa já sabe disso, entendeu? Por quê? Por causa da vida que ela teve. Neste caso em particular, aquele homem foi perdoado por Yeshua um pouquinho antes da sua morte. Então, quando ele morre, ele já morre com a promessa. Hoje mesmo, você vai estar comigo no Gan Eden. E quando Yeshua morre, ele morre antes do Shabat. Isso significa que aquele homem já passa o Shabat na eternidade. Isso é uma coisa muito linda, irmãos. Muito linda mesmo. Aí, eu quero te mostrar uma outra escritura, porque vale a pena a gente ver aquilo que a Bíblia diz sobre isso, né? Rabino Shaul, né, o nosso querido Paulo,
em 2 Coríntios capítulo 12, verso 3 e 4, diz assim: e eu sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Elohim o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas inarráveis que ao homem não é lícito falar. Então, ele foi arrebatado, no verso 2, ao terceiro céu. Aqui tem uma pista de algo que eu vou te falar daqui a pouco. Então você vê que esse homem ele foi arrebatado ao terceiro céu, ele esteve no paraíso, no Gan Eden. Novamente a palavra hebraica aqui é Gan Eden, mostrando que é o mesmo lugar onde aquele outro homem foi prometido estar com Yeshua, ok? Então esse homem foi levado a este lugar e lá ele viu coisas que não é lícito falar. Por quê? Porque são coisas que estão preparadas para o homem após a sua morte. Então são coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem o que está preparado para ele. Por isso essa pessoa que foi arrebatada lá, que na minha opinião foi o próprio Rabino Shaul, ele precisou omitir aquilo que ele viu, porque certamente quando ele estava lá, Yeshua disse para ele assim: meu filho, você está aqui, estou te mostrando isso, mas ó, bico calado, você não pode contar nada para ninguém, porque isso aqui é uma surpresa para aqueles que vierem para cá, quando chegarem, receberem e serem alocados aqui, esperando um outro momento, para mim poder dar o grande prêmio para eles. Então, tem um terceiro verso, que está escrito assim, em Apocalipse 2:7, diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às congregações. Ao que vencer, dar-lhe comer da árvore da vida que está no meio do Gan Eden de Elohim. Então, mais uma referência ligada à vida. Aí nós vamos perceber o seguinte: o Gan Eden é o destino de quem morre aqui, mas continua vivo. Lembra que eu falei agora há pouco que o justo, quando ele morre, ele é considerado como estando vivo? Olha só a evidência na escritura aqui, porque essas pessoas são recebidas ali como vivos. Baruch Hashem, olha que coisa linda é isso aqui no texto bíblico. Então, nós temos aqui toda essa conexão com a vida, mostrando para mim e para você o seguinte: a pessoa, ela precisa ter aqui uma vida na qual ela esteja se preparando, se aperfeiçoando, para que quando ela chegue no seu destino final, ela possa receber o prêmio por aquilo que ela fez e foi aqui na terra. Aí nós temos uma outra coisa interessantíssima, que estas pessoas aqui, elas estão recebendo da parte do Senhor já uma parte da sua herança espiritual. Por quê? Porque elas já estão com a sua salvação sacramentada, garantida. Ou seja, após a morte, quando a pessoa viveu uma vida de retidão, de santidade, de temor e tremor, ela receberá já o seu prêmio. E aí ela já está garantida. Vai faltar, depois do arrebatamento, quando ela vai receber o seu corpo glorificado. E esse corpo, irmãos, é um corpo que vai se assemelhar ao corpo que Adão tinha antes do pecado. A tradição rabínica diz que o corpo de Adão, ele era um corpo de luz, ou seja, um corpo glorificado, um corpo imortal. E ele só morreu porque ele transgrediu. E essa transgressão, entre outras coisas, fez com que o homem perdesse a luz que o circundava. Esse é outro fator muito legal e muito interessante. Agora, deixa eu só tentar virar essa perspectiva para o outro lado, tá? E antes disso, deixa eu só te mostrar uma última coisa aqui, porque
esse homem que foi arrebatado até o terceiro céu, que, como eu falei, na minha opinião, é o Rabino Shaul, ele fala que viu coisas inefáveis. Aqui, dentro da tradição judaica, temos 7 céus. O terceiro céu se chama Sherachim, ou Sherakim, tá? Então está escrito assim: neste lugar está a árvore da vida, onde é preparado o maná que os anjos comem, tá? É o mundo dos mortos e também o lugar para onde vão os salvos e os perdidos. Então, veja bem, aqui, dentro da tradição judaica, diz que no terceiro céu tem o mundo dos mortos, onde estão os salvos e os perdidos. Então, isso significa que no terceiro céu estão o Gan Eden e o inferno, lado a lado. Por isso, a parábola do rico e do Lázaro, ela é tão importante para a gente poder entender, falar assim, puxa vida. Então, isso não é uma parábola, isso é uma verdade que Yeshua contou dentro da tradição judaica para demonstrar uma realidade espiritual que os judeus sabiam e que agora ele estava ilustrando para mostrar como eu devo proceder antes da minha partida deste mundo. Você entendeu o que eu disse agora? Não é uma parábola. Foi classificada como uma parábola, mas não é. É uma realidade celestial, porque isso existe nos céus, é o terceiro céu. Isso está em andamento, em movimento. A todos os segundos pessoas morrem, estão indo ou para um lugar ou para o outro, no mundo inteiro. E faz com que eu e você possamos refletir sobre as nossas vidas, para a gente não cometer esse erro de ir para o lugar errado. A não ser uma pessoa que diz assim, eu quero ir para o inferno, ponto. Ah, Rabino, não existe gente assim. Existe. Eu já me defrontei com uma pessoa assim. Lógico que nesses 43 anos que eu sirvo a Yeshua, uma pessoa falou para mim na minha cara, eu quero ir para o inferno porque eu amo Satanás. O que você pode dizer para uma pessoa dessa? Nada. Cada um ama, cada um deseja, cada um serve aquele que acha correto. Se essa pessoa que diz que amava Satanás, eu não sei se está viva ou se está morta hoje, mas essa pessoa declarou que amava Satanás e que queria ir para o inferno. É escolha, é o livre-arbítrio que as pessoas têm, irmãos. Vamos entender isso. E aí, falando em Satanás e falando em inferno, tá? Eu quero mostrar para você uma coisa aqui, porque assim como tem 7 céus, tá? O inferno também, ele é dividido em 7 divisões, tá? De punição, são níveis de punição. Eu só queria fazer uma diferença aqui rapidamente entre os céus, né, e o inferno. Os céus, eles têm um lugar, um nível onde a pessoa vai ficar, por enquanto, é o terceiro. Já no inferno existem 7 níveis de punição. Ou seja, quando a pessoa vai para o Olam Rabá, que é o mundo vindouro, ela já recebe uma parte da sua recompensa. E é tão grande, é tão tremenda, que ela não precisa de 7 níveis de recompensa. Ela já tem um nível que é uau. E que depois ela vai ter alguma coisa que é uau, uau, uau. Para você entender isso, que é tão assim maravilhoso, que nós não temos palavras para definir. Em contrapartida, o inferno, ele é dividido em 7 divisões. Tá? Eu vou ler aqui para você. Está escrito assim na tradição judaica. Os níveis do Gehinnom são chamados em ordem: poço, túmulo, silêncio, lama suja, Sheol,
sombra da morte e submundo. Então, estes 7 níveis são chamados assim, tá? Eu poderia mostrar para vocês de uma outra forma usando os termos em hebraico. Sheol, Abaddon, Be'er, Shahat, Tit, Hayaven, Share Mavet, Share Zalmavet e Geenda. São as terminologias hebraicas para esses lugares. Então, para você entender que existem níveis de punição, ou seja, dependendo para onde uma pessoa vai, ela vai ser punida de uma tal forma. Isso tudo associado com aquilo que ela fez aqui na Terra. Então você imagina, por exemplo, uma pessoa que matou, estuprou e fez uma série de coisas. Se essa pessoa não se arrepender e ela indo para o inferno, ela vai ter um nível de punição altíssimo. Outra coisa, alguém que matou muita gente, o nível de punição vai ser ainda maior. Aí eu gostaria só de fazer um paralelo para você entender o perigo do nosso mundo tecnológico. Adolf Hitler matou 6 milhões de judeus. Certamente ele está num lugar onde o sofrimento é muito grande, pelo número de pessoas que ele matou e pelo exemplo que ele deixou e que reverberou no mundo e ainda tem reverberado até os nossos dias, levando pessoas a fazerem o mesmo, matando outras pessoas. Então tudo isso vai na conta dele, tá? Hoje, numa rede social, dependendo o alcance da sua rede social ou da rede social dessa pessoa, se ela levanta uma maledicência, uma calúnia contra alguém e mata aquela pessoa, isso pode espalhar até pelo mundo inteiro, gerando a morte de muita gente, porque um vai contar para o outro, vai contar para o outro e assim sucessivamente. Isso pode passar de 6 milhões de pessoas. Rabino, mas a pessoa não matou ninguém, ela só falou mal de alguém. Só que dentro da tradição judaica, ela matou aquela pessoa. A punição dela vai ser semelhante à de Adolf Hitler. Só para você entender o nível que as coisas são. Se você pegar o capítulo 28 de Deuteronômio, tem um bloco de bênção. Anterior a ele tem um bloco de maldição e depois dele tem outro bloco de maldição. Você vai ver que as punições elas são muito mais abrangentes e detalhadas na própria Torá do que as bênçãos. Você vai ver que, em comparação, as bênçãos são meia genérica, mas as punições elas são bem detalhadinhas. Isso mostra para mim e para você o seguinte, que a conduta do homem ela tem que ser uma conduta tão em temor e tremor que nós precisamos nos cuidar para a gente não ter uma punição terrível no inferno. Isso significa que nós temos que agir de tal forma nos tornarmos tzadikim, justos, ou seja, para escapar dessas punições no inferno. E aí, irmãos, eu estou falando não só de pessoas que precisam receber Yeshua, eles ouvem, recebem Yeshua, se convertem, vão para uma igreja, para uma sinagoga, para uma congregação judaico-messiânica, e aí essas pessoas começam a viver uma vida diferenciada, aprendendo os preceitos da palavra do Eterno. Vou citar um outro caso. Você imagina a punição que vão ter pessoas que estão dentro das igrejas, ensinando, pregando e fazendo todo tipo de coisa errada e barbaridade. Essa pessoa pode não matar ninguém, ela pode não pegar uma arma e matar ninguém, pode não estuprar ninguém, mas e as outras coisas que estão na periferia, esses outros pecados que são terríveis e que estão na periferia? Isso tudo, irmãos, são alertas para mim e para você, porque a Parashá Haremot, depois da morte, para onde vai? Como será o futuro daquela pessoa? Então, nós precisamos hoje ter consciência do que nós estamos fazendo.
Porque agora ainda há tempo de arrependimento, ainda nós temos tempo para nós sermos assim, puxa, eu vou consertar a minha vida, eu vou me arrepender, eu vou tentar ver uma vida diferenciada. Porque não adianta, irmãos, não adianta, você pega gente aí que está no crime, está fazendo coisa errada. Tem gente que, como eu disse para você, não pega numa arma, mas é um criminoso. Ele com uma caneta, ele acaba com a vida de centenas de milhares de pessoas, até de milhões de pessoas. E nós estamos vivenciando isso na nossa nação. Imagine o grau de responsabilidade e de cobrança que virá sobre a vida dessas pessoas após a sua morte. Eu tremo só de pensar nisso, irmãos. Mas a minha preocupação não são eles. A minha preocupação é o povo do Eterno. É um povo que diz que chama pelo nome do Eterno, que ama o Senhor, que vai para a igreja, que canta, pula. E de repente, sabe, permite que uma série de coisas aconteçam, é conivente com algumas coisas, mas muito exigente com outras. Eu falei numa paraxá passada que as punições que acontecem dentro da igreja é só com adultério. Pode fazer o que quiser. Na igreja não existe punição. E eu pergunto, será que o Senhor, ele age como essas lideranças que punem só o adultério? E as outras coisas? Sabe, então tudo isso, irmãos, nós nos colocamos num padrão de uma arrogância muito grande. Porque nós que somos líderes queremos ser maiores do que Yeshua, maiores do que o Eterno até. Ele nos deixou uma palavra com todos os padrões para a gente poder obedecer e levar as pessoas a arrependerem-se, também repreendendo-as quando elas fazem aquelas coisas. Mas como eu já disse também no passado, eu nunca vi alguém ser repreendido por causa de mentira. Eu nunca vi alguém ser colocado no banco, como a gente diz, né? Porque falou mal de outra pessoa. Aliás, isso parece que é comum, ter fofoca, pegar emprestado e não devolver, pedir dinheiro e não pagar, sabe? Prometer e não cumprir. Isso tudo parece que é muito normal. Sabe? Cobiçar aquilo que é dos outros. Fala mal das pessoas, não, isso não tem problema. Então tudo isso, irmão, são coisas que a Bíblia condena e que eleva a nossa responsabilidade. Por isso, estudar a Torá, lógico que eu estou falando de estudar a Torá com gente que vai abordar esse tipo de coisa. É complicado, porque exige mudança, porque mexe com o caráter. E infelizmente falando, as pessoas não querem ser perturbadas a sua quietude. Eu não quero responsabilidade, eu quero só a bênção. Eu ouvi de uma pessoa, eu preguei numa igreja, numa determinada circunstância, e quando eu terminei a pregação, depois de ter orado por muitas pessoas, estava sentadinho, e uma pessoa chegou para mim e falou assim, Rabino, acho bacana tudo isso que você falou aí e tal, mas eu também tenho uma outra opinião sobre isso. Eu acho que vocês que são judeus que têm que obedecer e nós é que temos que receber as bênçãos. Aí eu só balancei a cabeça e falei, ok, que bom que você tem essa opinião. Ou seja, a nós cabe a obediência e a igreja só receber as bênçãos. Será que é assim que Yeshua olha? Eu ouvi aquilo, irmãos, e no momento eu fiquei chocado, mas eu não ia falar para aquela pessoa, a igreja não é minha, eu estava ali como um convidado, eu tinha que ter ética naquele momento, mas isso reflete bem a mentalidade das pessoas, a forma como as pessoas olham para nós e dizem assim, vocês têm que obedecer. E aí, só para mim poder fechar essa questão, sendo bem direto com os irmãos, se isso é verdade, que nós, judeus, temos que obedecer, as melhores bênçãos também têm que vir para nós. Sabe? A maior unção tem que estar nas nossas mãos. O sucesso tem que estar conosco.
E também, lá na eternidade, nós temos que estar mais próximos de Yeshua. Se esse pensamento tem que vigorar até esses dias, então o melhor tem que estar conosco. Mas eu digo, você também tem direito a tudo isso. Você tem direito a partilhar das bênçãos do Eterno. Você tem direito a partilhar daquilo que tem de melhor, de ter unção, de ter autoridade espiritual e também de ter sucesso material em nome de Yeshua. Mas para isso nós precisamos andar em obediência. Escolha hoje, enquanto você está vivo, porque depois da morte não haverá mais escolha. Que o Eterno possa nos abençoar nesse momento tão difícil da nossa vida, para que nós possamos fazer as escolhas certas em nome de Yeshua. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite e clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações. Espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, shavuot tov, toda rabá, b'shem Yeshua Mashiach, amém, amém.